Muito bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quarta-feira abençoada. Hoje, dia 15 de abril, estamos ao vivo aqui no estúdio do Colégio Faculdade Pascoal Dantas. Hoje nós vamos estar aqui discutindo, conversando juntamente com vocês. Já peço, compartilhe a nossa página, compartilhe aí o programa Família em Cristo. Nós vamos estar falando hoje sobre o que está acontecendo no mundo, né? As notícias a qual tem chegado aos nossos ouvidos e a qual está nos deixando em quarentena, né? O coronavírus, o Covid-19, e tem causado conflitos emocionais, conflitos sociais e conflitos espirituais, né? E também queremos saber, já estamos no princípios das dores, a qual a Bíblia nos relata? Para conversar hoje, para discutir sobre esse assunto, estamos aqui com nosso amigo, mais uma vez, faz tempo que ele não vem aqui, nosso irmão Gilney. A paz do Senhor Jesus, Gilney. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastora também, aos pastores presentes. Bom dia a todos que sintonizam agora esse vídeo com a gente, e depois nós também deixaremos isso aqui para que as pessoas assistam com mais calma, né? Aqueles que não puderem acompanhar a mensagem por inteiro, mas agradecendo aí ao convite mais uma vez. E foi muito bom a última vez que eu estive aqui, refletiu muito em muitos amigos, muita gente, pessoas que me conhecem de vida profissional, que me conhecem da igreja, das missões, dos trabalhos. Então é uma honra poder estar aqui, e sempre que posso eu estou sempre participando de tudo que acontece aqui. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença, Gilney. Também estamos aqui com o pastor Rodolfo. Muito bom dia, pastor Rodolfo. Bom dia a todos, graça e paz. Uma alegria estar com vocês mais uma quarta-feira. Abençoe a todos, uma quarta-feira de vitória. E vamos debater um pouquinho acerca do reino de Deus. Também a pastora Cristiane. Muito bom dia, pastora. Bom dia a todos que nos ouvem, que estão nos assistindo aí. Bom dia aos pastores aqui. Vai ser uma manhã gloriosa em nome de Jesus. Amém. Para quem não conhece ainda o Gilney, se apresenta um pouquinho. O Gilney, eu conheci ele na época, né, do circular, onde eu estava ainda no mundo circular. Na vida velha, né? Vida velha, né? Mas o Gilney sempre fez um trabalho sério, graças a Deus. Conheci ele na parte da comunicação, Band FM, e também fazendo projeto nas escolas, né, Gilney? Exato. Na verdade, a minha vida começou bem cedo. Comecei a trabalhar já de criança, né? A vida me deu essa oportunidade de arregaçar as mangas e ir para a luta muito cedo. E eu tive que me identificar com a vida profissional logo. Acho que eu não tinha 10 anos de idade, eu já tinha que sair em busca de sustento. Não tive uma infância como a maioria das pessoas, então eu tive que lutar muito cedo. E logo na adolescência me apresentaram o envolvimento com pessoas, com o público, e foi muito bom, foi muito bacana poder conhecer esse mercado que eu fiquei nele há 27 anos. Trabalhei com grandes eventos. Claro que tudo tem um começo, tudo tem um pequeno começo, e o pequeno se tornou grande depois. E abreviando, no final da minha carreira, eu entreguei tudo para Cristo. Encontrei algo, eu já tinha conhecido todos os artistas, todos os cantores, vivia perambulando pela estrada, acordado durante a madrugada, lutava contra a insônia. Eu havia perdido o meu casamento, perdido os meus filhos, eu não tinha mais noção de quem era eu. Aí eu falei, se eu já conheço todos os artistas, eu preciso conhecer alguém. Foi quando eu conheci a Cristo. Cristo se apresentou para mim, eu fui curado da insônia, meu casamento foi restaurado, meus filhos, todos eles caminham, eu e a minha casa, todos servimos ao Senhor. Graças a Deus. E a gente também, para a glória de Deus, a gente tem lutado contra a religiosidade, a gente tem buscado levar o evangelho de forma simples para as pessoas e libertar os cativos, né? E hoje a gente vive um período onde o tema que vai ser debatido e discutido aqui me fez eu refletir muito a respeito do tempo de criança, né? Antigamente não era difícil você conviver com a família. Antigamente qualquer desobediência, qualquer coisa dentro de casa terminava em cinto e chinelo e acabou, né? Era obediência e ponto, né? Então, um dos temas que eu gostaria de abordar aqui hoje é a respeito disso, do descontrole emocional dentro de casa, com a família, porque agora, se não for em Cristo, a gente não vai encontrar paz, nem verdade. dentro e nem fora de casa, né? Então, o desgoverno, o período agora é sensível, tudo leva a uma discussão profunda, e nesses dias
que a gente precisa ter uma obediência ficando dentro de casa para se proteger, para ser imunizado dessa pandemia. Eu acredito que foi o período que Deus mais está usando na minha vida. Eu nunca trabalhei tanto para o Evangelho como nesses dias aqui agora. Confesso que eu não saí de casa à toa, não saí da minha casa para fazer algo, para ir na quitanda comprar um alface, não. A gente tem racionado em casa às vezes que a gente sai. Só que por conta do Evangelho, da demanda de pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão em depressão, a gente foi acionado muitas vezes. Em visitas, Gil? Muito. E a gente está com uma obra missionária que a gente tem cuidado de um povo refugiado. O nosso bairro, para quem está assistindo a gente, eu tenho muitos seguidores, acabei de compartilhar aqui, eu tenho pessoas até fora do Brasil que me ouviam nas emissoras de rádio. Onde eu nasci, eu permaneço até hoje. Eu sou do bairro de São Mateus. E o nosso bairro ganhou a oportunidade de ter um centro de refugiados. E a gente tem acolhido mães solteiras, mães viúvas que chegaram aqui com seus filhos. Esse refugiado não somente dos governos dos países vizinhos que estão num caos puro. Brasileiros também. Na verdade, o Brasil não está no caos que os outros países estão. A gente agora está tendo conhecimento do que é o caos de verdade, que ainda não chegou até aqui. E esses estrangeiros estão dando uma lição de vida para a gente. Eles estão fugindo de algumas nações onde o tráfico de droga não tem mais força. Agora é o tráfico de órgãos humanos, é o tráfico de filhos, de crianças. E o que a gente tem aprendido com esse povo, o que a gente tem vivido com pessoas que recebem o alimento, recebem um agasalho, e quando você vê no outro dia, quando a gente volta, cadê o seu chinelo que a gente te deu? Porque logo vem à mente o seguinte: esse pessoal vendeu para comprar droga, né? A gente pensa isso, né? Não, eu dei para uma pessoa que precisa mais do que eu. Nossa. Então a gente está vivendo hoje frutos do Evangelho a qual a gente vinha orando, né? Eu e minha esposa tinha buscado. O que o Senhor quer da gente, Deus? Qual que é a parada aí, né? Porque a gente deixou o rádio, a televisão, tudo isso que não edificava mais a vida da gente, mas o Senhor tem que apresentar algo novo pra gente, né? E estamos indo fazendo esse trabalho, a nossa igreja deu todo o respaldo, os nossos pastores acionou a igreja. Graças a Deus que a gente tem a internet. Que bênção, né, gente? Graças a Deus, olha, a gente arrecadou em uma semana 1 tonelada de alimentos. Eu tive que pegar a van da igreja e levar várias vezes agasalho, cobertor para esse povo. Só para vocês terem uma noção, desse pessoal que a gente está cuidando, existe uma ajuda governamental da prefeitura, do governo estadual e também do governo federal. Se não fosse isso, não haveria. Claro que a gente tem que lembrar que quando a política age, ela é social, a gente tem que dar mérito, sim. Mas ela não é completa, né? Então, a gente tem feito o trabalho espiritual, porém, o nosso primeiro trabalho que a gente está colocando à frente é a ação social. A gente não está olhando para a religião que eles têm, a gente não está olhando para a cor da pele, o que eles têm no bolso, e a gente tem obedecido o ID de Jesus. Mesmo porque nem todos que chegam são cristãos, né? A maioria é. A gente tem ficado até... Assim, como que Deus tem escolhido a dedo as pessoas que estão chegando. Eu estou cuidando de uma mulher, eu e minha esposa, que ela tem 2 filhos. E ela chegou aqui no Brasil antes da pandemia, e ela chegou com uma bebê recém-nascida, tinha menos de 30 dias essa bebê, e essa mulher ela não conseguia entender o português. Vindo de qual país? Da Venezuela. E ela teve dificuldade de se expressar, ela chegou na igreja, ela só chorava, né, durante o culto. E assim, nesse dia é incrível, né? Porque eu sou muito ativo. E nesse dia eu não estava na escala de nada, do som, de nada da igreja, né? Eu estava sentado para ouvir a palavra. E quando chegou aquele momento de acolher as pessoas que estão visitando a igreja, Deus me fez olhar para ela. E aí ligou a minha família a ela, a gente só abraçou ela. E na época, a gente tentava ouvir e não conseguia ouvir. Enfim, aquela mulher não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. Ela chegou no Brasil de chinelo e a única coisa que ela trouxe foi a bebê recém-nascida, o filho de 11 anos e uma Bíblia debaixo do braço. Mais nada. Ela não tinha mala, não tinha roupa, cobertor, não tinha onde dormir. E foi só mais uma história dos quase 200 e poucos estrangeiros que o bairro de São Mateus está agregando agora. Graças a Deus. O Júnior, ele é ali juntamente com o pastor Miguel, Igreja Videira aqui de São Paulo.
Um abraço, pastor Miguel, Deus abençoe a sua vida. Deve estar assistindo, viu? Pastor Miguel é bênção, graças a Deus. Pastor Rodolfo, você vê, né, o irmão Junei falando, né, que o que o Brasil está sentindo agora, também o começo também de uma calamidade que tem em outros países, aqui nós não ouvimos muito falar, tráfico de órgãos, né, e também tráfico de crianças, ainda ouvimos mais de tráficos de drogas, né, é coisas que já está chegando aqui, que já está aí no mundo. Mas juntamente agora no mundo, nós estamos vivendo esse vírus, coronavírus, que está pegando todos os países, né? E tem aumentado os conflitos emocionais, os conflitos sociais, conflitos espirituais também. E deixa eu fazer uma pergunta, pastor Rodolfo. O senhor acha que já estamos no princípio das dores, onde a Bíblia nos relata? Eu acho que nós estamos quase que iniciando, né? Parece que o Senhor está pronto lá a liberar ali, apertar o botão. Estamos quase que chegando, porque haverá terremotos, maremotos, nação contra nação, só que epidemias, só pragas. Que a Bíblia diz assim, e ouvirá dizer, e nós já temos ouvido dizer sobre terremotos, Já tem acontecido. sobre guerra. Nação contra nação, Isso, epidemias, pragas. isso. Então estamos quase no comecinho, eu creio que estamos no começo, né? E nunca soube falar no mundo inteiro de uma situação de um vírus, o mundo ter que se dobrar perante esse vírus. Muitos que não se dobravam perante o Senhor, agora estão se dobrando perante o Senhor, e primeiro estão se dobrando perante esse vírus, né? Então todo mundo aí orando, buscando, conversar com algumas pessoas lá no condomínio onde eu moro, espíritas de outras religiões, tô orando, tô lendo, tô buscando. Até pensei que você de uma igreja evangélica, falou, não. Então todos estão aí no mesmo nível, no mesmo barco, né? E agora eu creio que tudo isso, né? Claro, lá atrás começou com a desobediência do homem. Isso foi o caos inicial. Desobedeceu, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, né? O Senhor deu uma palavra para eles, eles não quiseram acatar aquela palavra. E assim por diante foi acontecendo. Depois Caim matou Abel, veio as pragas do Egito, 10 pragas, e assim por diante. Então nós estamos já no começo, eu creio que nós estamos já no comecinho, né? Tá tudo o panorama mundial mostrando o que está por vir. E todos estão atentos, né, a esse panorama mundial. As coisas já estão se arrumando, se engajando para isso. Houve um vídeo que eu vi outro dia, Israel, 1 milhão de pessoas ali em frente ao Muro das Lamentações, dia 5 de abril, domingo, o rabino orando, e nunca aconteceu isso em 2000 anos, né, na época de Jesus. Agora, 2000 anos depois, 1 milhão de pessoas perante o muro, orando, clamando ao Senhor. Pastor? Junei, o pastor também, eu tenho visto, o Junei estava falando sobre, o pastor aqui também, o pastor Everson, falando sobre os reflexos que esse vírus tem causado sobre famílias, né? Vida emocional, familiar, né? E tem atingido. Eu tenho visto isso também e tenho percebido um grande conflito familiar na questão de outrora a gente de repente sair para trabalhar, ter os nossos afazeres e não estar tão junto ali. E agora está tendo até conflitos entre pai e filhos. Eu vi uma reportagem onde disse que a violência contra a mulher e a violência contra crianças aumentou e muito agora, desde que esse vírus, né, chegou aí. Então eu queria saber assim, vocês acham que faltou o quê? Porque a família, como projeto de Deus, não deveria agora, nesse momento, a gente deveria estar em paz dentro dos nossos lares. Essa paz que nós estamos falando deveria começar e sempre deve começar a iniciar dentro da nossa casa. Ela não deve iniciar dentro da igreja, por exemplo. Eu acho que a gente leva tudo da casa, é uma extensão. A igreja vai ser uma extensão da minha casa, né? Uhum. Assim como a nossa casa é uma extensão lá do céu, né? Então, partindo desse princípio, vocês acham que faltou estrutura familiar? As pessoas, os pais ou mães, ou os filhos não tinham uma família estruturada? Junei? Eu gostaria de falar sobre isso. Gostei demais do que está sendo levantado aqui. Eu queria muito chegar aqui e falar sobre isso. Eu acredito o seguinte, nós temos do outro lado, das pessoas que nos assistem, pessoas
com maturidade em alguma área da vida que a gente que está sentado aqui não tem. E as pessoas que estão em casa nos assistindo, eu até peço para que não nos vejam como pessoas que sabem tudo, que já viveu tudo. Então a gente está aqui somando conhecimento e levando as pessoas a refletir. Releve algo que você ouça aqui e que de repente não bata com o seu conhecimento, né? Então algo aqui vai ser proveitoso, né? A Bíblia nos diz para a gente fazer separação daquilo que a gente ouve, né? Então, a respeito desse assunto, eu ouvi uma pessoa dizer algo que eu achei interessante. Os cristãos, os evangélicos, nós temos errado muito em se tornarmos oportunistas das ocasiões, né? Então a gente precisa ser sensato, ter equilíbrio. Eu acredito sim que agora o momento é um momento de reflexão espiritual. E para as pessoas que são espirituais, como a Bíblia diz, né, Paulo expressou muito bem que a gente precisa falar das coisas espirituais com as pessoas que são espirituais. Aqueles que não são, não vão compreender as coisas do Espírito. Então, senão a gente fica numa discussão parecendo um cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Mas eu queria falar aqui, expressar algo sobre isso da forma espiritual. Eu recebi uma mensagem do meu irmão. Meu irmão estava afastado do evangelho. Vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos. Não, só vou se for para a minha igreja e não vai nem para dele. Aquela enrolação total. Chegou a pandemia e está ele na estrada e de repente Deus faz ele parar o caminhão. Ele desce da bolé do caminhão, dobra os joelhos, começa a falar com Deus, me liga. Meu irmão quase nunca fala comigo. E falando, eu tive uma experiência com Deus. E segundo ele, cada um tem sua experiência e tem sua forma de falar com Deus. Sim. E Deus, ele deixa a gente de vez em quando meio confuso, sabe para quê? Para que a gente desperte, para que a gente não durma mesmo, para que a gente acorde no meio da noite, para buscar ele. Deus, traduz aí, o que acontece? E a tradução do que Deus falou para ele. Pode ser que alguns aqui não vão compreender. E o meu irmão me disse o seguinte, falou assim, irmão, esse vírus, ele é um anjo que vai estar visitando cada casa e cada lar. E não só as casas, mas os corações das pessoas. Aquele que tiver um coração limpo, vai ter livramento. Aquele que tem amargura, que tem falta de perdão, o vírus pode chegar e fazer uma barganha com essa pessoa e fazer acontecer, né? E então, assim, algumas pessoas que estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui agora vai discordar. Não concordo. Não, e o direito é seu de discordar, né? Mas por que eu estou trazendo esse assunto aqui agora? Estar com a família precisa ser algo bom, né? E quem vê a gente agora, assiste a gente falando nesse tom de voz tão baixinho aqui agora, parece que a nossa casa é isso que está acontecendo aqui. E deixa eu abrir para vocês, eu não vou falar da casa dos 3 que estão aqui comigo, eu vou falar da minha. Nesses dias aqui, 40 e poucos dias que a gente está dentro de casa, tem sido bênção para a gente. Mas de vez em quando, não é fácil. Olha, eu vou agora traduzir aqui para as pessoas, as mães que estão em casa, principalmente as mães que não têm marido, porque cria os filhos e cuida da casa sozinhas. O governo colocou para nós algo que eu vou criticar aqui agora, mas uma crítica que seja construtiva. Eu não quero causar aqui rebelião contra o governo. Aliás, eu não sou contra nenhum dos 3 governantes, nem na prefeitura, nem no governo e nem na presidência. Aliás, eu atuo com os 3 e se eu puder eu só ajudo, eu não vou atrapalhar. Mas as crianças agora têm lição para fazer em casa. E esse é o momento da gente valorizar os professores, os mestres. Sabe por quê? Porque meu filho encosta do meu lado, abre o computador ou o celular e me mostra, olha a lição que eu tenho que fazer. Eu não tenho mais a lembrança de como fazer a lição dele. Tem que ficar pesquisando, né? Aí eu peço ajuda para minha filha, que é um pouco mais nova. Minha filha, a paciência dela está esgotada. Ela, pai, não é momento, não estou com cabeça para isso. Então, dentro de casa tem conflito, é natural a gente viver dias que são de intensidade. Só que assim, as pessoas querem discutir essa intensidade muitas vezes na hora errada, né? E assim, a mentalidade das pessoas, o inimigo, o diabo, agora vamos espiritualizar. O diabo está dançando e cirandando em cima das famílias, porque falta um pai. Desculpa os homens que estão me vendo aqui, e a gente sabe que não são todos, não é a maioria. Mas tem muito pai frouxo que não consegue reunir a família e falar, vem cá, eu também estou errado. Eu tive esses tempos aqui que admiti para os meus filhos, vamos todo mundo pegar o celular, daqui o seu, daqui o seu, daqui o seu. Não, o que você vai fazer? Me dá. Não quero tomar a força, me dá. E a gente colocou todos eles em cima da estante, ó, a gente vai assistir todo dia alguma coisa juntos. Hoje é o dia de fulano, depois dele, todo mundo vai ter o direito de uma noite escolher o que a gente vai assistir junto. Ah, mas isso não é legal. Não, todo mundo vai ter direito a 1 hora por dia mostrar o que é que você está vendo na internet. Aí eu vi o que meus 3 filhos estão assistindo e eles tiveram que me engolir também.
E sabe o que é interessante? Com o passar dos dias, ficou organizada a comunicação e o diálogo dentro de casa. E a gente tem um limite para usar o celular, a gente tem um limite para usar a internet. E vamos lá, ouvimos o nosso ministro falar assim, ó, dá um tempo da televisão. Gente, aquilo não foi um pastor de igreja que falou, aquilo foi um governante, que eu não sei nem qual é a religião do Mandetta, mas na hora que ele falou aquilo, eu falei, Deus está usando pessoas para orientar as famílias. Tem gente que quer saber da notícia no Jornal da Manhã. Aí liga a televisão às 7 horas da manhã. Aquela mesma notícia vai ser repetida ao meio-dia, depois ela vai ser repetida às 7 da noite, depois às 8 da noite. Então, Justo, pra quê? Você já reparou também que as notícias é assim, parece que cada estado está disputando qual que está matando mais. A Pastor, notícia nunca tem notícia boa. Esse assunto eu não gostaria, Né? eu não gostaria de me aprofundar. Mas você está percebendo isso, concorda? Eu trabalho com o Conselho da Criança e Adolescente. Eu tenho envolvimento político com pessoas que fazem parte do governo estadual. Eu também trabalho com o Ministério da Cultura, lá em Brasília. Então, assim, eu entendo que ser político de um país e de um estado como São Paulo não é fácil. Você governar não é fácil. As pessoas tacam pedra, as pessoas quando chegam na escola, quem foi que falou mal do meu filho? E as pessoas não têm temperamento para resolver alguns conflitos que a gente precisa se pôr no lugar dele. Isso. Vamos se colocar agora no lugar de cada governante, tá? Começando pelo presidente. A minha igreja, a grande maioria, votou nele. E eu votei nele. E eu fui como uma ovelha que faz parte de um rebanho. Também votei. Eu não fui gado. Eu não fui uma pessoa doutrinada a votar nele. E eu votei no Bolsonaro, não me arrependo do meu voto. Porém, se a gente for procurar e fazer uma varredura, o cara é humano, o cara também erra. Existe falhas, existe erros. Os governos estão aptos a errar e acertar. Eu só fico, como você estava falando das notícias da televisão, o que eu vejo? Só notícia mal, que nem você falou. Pelo amor de Deus. De manhã, tarde e à noite. E quando você vai saber uma notícia boa, vamos ver que está falando de outro estado. Está uma guerra de quem tem mais mortos. É isso que está deixando as pessoas em pânico. Né? Isso tem deixado, que nem você falou, que o ministro da Saúde chegou a um ponto de dizer na televisão, não assista a televisão. E a própria televisão caiu matando em cima dele, é lógico, né? Lógico, você vai falar no nosso meio de trabalho, né? De meio de comunicação. E isso traz um conflito, né? Você está falando de um conflito dentro do lar, né? De um pai, seu sacerdote. Nós, como os evangélicos, eu digo que já estávamos, aquele que já segue o evangelho mesmo na palavra, já estava preparado para esse momento, né? Pastor, pastorear o seu lar. Mas muitos, e aqueles que não são evangélicos? Pastor, e que não estavam preparados? A gente precisa ser agora impermeável, né, com as pessoas, e a gente tem que conservar equilíbrio dentro da nossa mente em primeiro lugar, né? O Espírito vai nos trazer esse equilíbrio, é garantido na Bíblia para aqueles que creem. Agora, só concluindo o raciocínio, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O meu voto também foi no João Dória. Eu votei no governador. E vamos lá. Um hoje pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Então a nossa nação ela está dividida e a casa subdividida, ela não prospera, ela não caminha, ela não avança, ela não anda e ela não sai do lugar. Eu penso que o dia que a gente conseguir resolver o conflito e a gente conseguir ter um mesmo ideal, uma mesma direção, a gente vai chegar em algum lugar. Eu concordo com o governador do estado de que agora o nosso estado, a nossa cidade de São Paulo, ela não consegue dar conta. Se todo mundo sair para trabalhar, ônibus, metrô lotado, já está. Mas se der o start para todo mundo ir para a rua, o SUS não vai dar conta aqui na cidade de São Paulo e possivelmente em outras cidades do estado. Não vai. Então eu concordo com o João Dória. As pessoas precisam ficar em casa. E eu também concordo com o presidente. Eu também concordo, não quero fazer aqui política, mas é necessário que as pessoas que se unem para falar de Deus, a política também faz parte. Alguns são contra isso, mas hoje eu sou completamente favorável a discutir, a refletir sobre isso. O que o presidente quer fazer é o seguinte: aqueles que são jovens, aqueles que têm saúde, escuta, o fato da gente não liberar vocês de casa significa que uma hora vocês vão ser liberados, vocês vão trabalhar e o vírus vai estar lá. A gente vai ser infectado, cara, infelizmente. Agora vamos lá. O nosso corpo, quem fez não foi Deus. Não foi Deus que fez a gente, que fez toda a imunidade. Então, os mais velhos,
descansam, ficam em casa, aprendam a se segurar dentro de casa. Eu concordo que os mais saudáveis precisam ir a campo, precisam ir à luta, precisam ganhar. Sabe o que acontece? As pessoas priorizaram a saúde, priorizaram o vírus e foi certo o que foi feito. Porém, existe um outro inimigo vindo logo lá frente, que é o da fome, o da miséria. Tem uma negociação aí, né? Equilíbrio. Nós vamos entrar num comercial agora. Já já nós voltamos. Um minutinho, já voltamos. Perfeito. Voltamos diretamente aqui da Faculdade Colégio Pascoal Dantas. Você que não conhece o Colégio Faculdade Pascoal Dantas, entra aí no site www.colégio-pascoaldantas.com.br ou www.faculdadepascoaldantas.com.br. Voltamos ao vivo juntamente com o pastor Rodolfo, também nosso irmão Junei, pastora Cristiane, e esse assunto que estamos falando sobre os conflitos que estamos tendo agora com esse Covid e com esse coronavírus. Junei, pastor Rodolfo e pastora Cristiane, pelo visto nós já percebemos que já tem os conflitos emocionais, né? Estamos aqui também recebendo mensagens aqui das pessoas que estão conosco nesse momento, a irmã Viviane, a Thalita Oséias, também o Gilson Cruz, Helena Oliveira, a Rosângela Nascimento, a Vanessa Cruz, a Neide também, a Charlene, a Luma Rodrigues, são os que estão interagindo conosco, né? O Gilson Cruz, ele crê, né? Ele também concorda conosco também no que aquilo que o Ginei estava falando. A Vanessa Cruz está falando que ela está achando muito bom estar em casa, porque ela está aproveitando cada segundo com a família dela. Olha que bênção, né? E a Charlene está dizendo aqui para nós também que é muito triste de ver a falta de amor hoje em dia e o respeito também que ela está vendo que está faltando, né? Está tendo muitos conflitos e que o ser humano não respeita ele mesmo, né? Não respeita ele mesmo, impossível transferir, né, ao qualquer indivíduo, né, que vive em nossa volta, né? Tem esses conflitos também hoje em dia que as pessoas, para sair lá fora, ela não pode sair no corpo, mas ela está saindo pelas mídias sociais, né? Pelas opiniões, isso tem gerado conflitos emocional também, né? A irmã Cida também diz assim, estou vivendo um momento ímpar com a minha família, podendo cuidar deles de forma calma e agradável, diferente dos dias corridos de trabalho, né? Momento muito favorável, apesar de toda a situação, né? Então, apesar dessa situação, ela está vivendo esse momento. Ela diz que ela tem crido no Senhor, ela é cristã, católica, faz parte do catolicismo, Deus abençoe. E ela disse que está ouvindo agora o nosso programa e tem certeza que somos filhos do mesmo pai, né? Graças a Deus, é isso mesmo. Ela está mandando um grande abraço para você, viu, Ginei? Amém, que legal, é isso aí. A gente tem um momento agora em que a gente tem uma facilidade de levar o evangelho para as pessoas que estão aflitas e não existe ferramenta melhor para curar a mente, a alma e até o corpo das pessoas. Nós temos hoje uma missão que é a de propagar aquilo que é bom, né? E aquilo que não é bom, a gente não precisa reter, repito isso novamente. E eu queria levantar aqui uma reflexão a respeito desse tempo,
Se a gente tivesse já se aprofundando dentro desse final dos tempos, dessa fornalha toda que é aguardada e que ela vai vir, vamos lá. Imagina a gente viver dentro de casa sem Netflix, sem internet, porque tudo isso é entretenimento e você passa o seu tempo, você se distrai. Com certeza. E vamos lá, fica cômodo ficar em casa. Muitas séries. Por mais que você me diga, eu já enjoei, eu já vi tudo. Escuta aqui. Vamos ser sinceros. Ficar em casa também é bom. Também é bom. Bom, eu sempre gostei, né? Então... Domingo, sabe o que aconteceu comigo? Domingo eu falei, não tem nada para fazer. Então eu não vou sair daqui. Eu não vou fazer nada a não ser assistir. A gente assistiu o dia inteiro televisão. Sabe o que acontece? A gente termina o dia com uma sensação de que a gente não teve proveito da vida, né? Por mais que você receba aquele monte de informações. E vamos lá. A gente tem pessoas hoje que não admitem que elas precisam de ajuda. É bom quando a pessoa se abre e fala, estou com algum problema, alguém pode me ouvir? Então, quando você procura conselho, procura ajuda com alguém, isso é comprovado pela ciência. A psicologia garante, se você desabafar com alguém, você já sente um alívio e quando sai algo ruim, algo novo vai entrar. Né? Então, não estou falando aqui de uma barbaridade que ofenda qualquer religião ou crença. Eu estou dizendo que existe pessoa se passando por gigante dentro de casa, achando que é o Superman, que é a Mulher Maravilha e que vai romper com essa fase. Amém, isso é fé, isso é bom. Mas se verdadeiramente o seu coração não estiver limpo, não estiver puro, é momento de você se acertar, de você se ajustar numa melhor hora. Eu tive a oportunidade de conversar com meus 3 filhos e olha só, os meus filhos estão cheios de dúvidas. Eles querem saber tudo, tudo, tudo. Se você der essa colher de chá para o teu filho, para deixar ele perguntar o que ele quiser, é um negócio muito bacana isso, esse diálogo, né? E meus filhos, eles são um pouco... por conta da minha influência, eles são apocalípticos, assim, eles acreditam que Jesus falta muito pouco para ele descer nas nuvens e fazer tudo aquilo que está prometido, né? E glória a Deus por isso, porque eu influenciei, mas eu não forcei isso neles, né? Eles no começo me achavam meio doido, falavam, pai, você fala então que todo mundo vai morrer? Aí eu tive que transformar a visão daquilo que eles estavam compreendendo como torto, errado, de uma forma que Jesus nos ama. Então vamos lá. Você se converte ao Evangelho, você renuncia tudo que você tem de maior conforto na sua vida, você renuncia dinheiro, renuncia tudo para cuidar do necessitado e para levar a palavra de amor do Evangelho. E aí, no meio dessas pessoas que fazem isso, existem aqueles que falam, você está perdendo seu tempo, vai curtir a vida, vai para a balada, acende o baseado, isso pega nada. Cara, quer dizer que não vai haver justiça diante disso? E eu vou mais longe. Jesus ele vai nos surpreender a todos. Ele vai surpreender, inclusive, alguns cristãos que precisam abrir a visão. Eu acredito, vamos usar uma maluquice minha, pastor. É minha, particular, tá? Naquele grande dia, eu creio que muitas pessoas que a gente imagina que elas estariam com a gente sentadinha no céu lá para aquele grande dia, elas não vão estar. Algumas não vão estar. Não vos conheço, né? E tem algumas pessoas que a gente diz o seguinte, esse aí não tem condição nenhuma de estar lá. Esse não vai. Esse já era. Vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra. Eu quero lembrar uma coisa. A gente não tem esse poder para julgar, a gente não pode apontar e a gente vai se surpreender muito naquele grande dia. A misericórdia de Deus ela é infinita. Eu conheço uma pessoa que perdeu um irmão, não vou falar nomes, mas ele perdeu um irmão num acidente de carro e ele falava, cara, tudo que eu mais queria era salvar a alma do meu irmão. Eu queria que meu irmão aceitasse Jesus antes dele morrer. Cara, e aí passou o tempo, olha só, Deus revelou a pessoa do resgate que encontrou o corpo dele jogado no asfalto. E essa pessoa do resgate falou, antes de eu imobilizar, antes de eu pôr na ambulância, eu fiz a oração e ele aceitou a Cristo. Ai, que lindo, glória a Deus. Então, a gente vai chegar na glória, a gente vai contemplar essas coisas que são as maluquices de Deus, e Deus não tem nenhum problema se a gente for sincero em dizer que Deus é doido mesmo, cara. Deus gosta daqueles que são apaixonados por essa loucura dele, sabe? E hoje a gente vive um evangelho prático. A igreja precisa ser igreja fora dela. Não era isso que a gente vinha dizendo? Então sempre agora, quis isso, né? A gente sempre pediu. Gil, pastor Rodolfo, a gente, nisso que você está falando, né, da gente estar percebendo dentro do lar, hoje é possível porque a gente está numa obediência da quarentena.
Então, é uma obediência política, né? O governo sobre a sociedade, que ele tem que fazer isso, né? Então, ele pede essa obediência, ainda que não seja totalmente obrigado, né? Mas nós estamos sobre os órgãos, né? E sobre o trabalho, não tendo as empresas fechando, a pessoa também, o local que ela vai ficar em casa, nada pode abrir, queira ou não queira, ela pode ser um pouco na rua, mas não vai ficar o dia todo na rua ali, então estamos vivendo a parte de obediência. Exato. Vocês acham também que é uma forma de Deus também falar, olha, a obediência, né? Olha como que vocês não são nada, como vocês não são livres, como vocês acham que são livres. Você concorda, pastor Rodolfo? Então, eu estava pensando a respeito desse monitoramento, né? Começou, penso eu, lá com Jó. O livro de Jó fala sobre Satanás passeando pela terra, foi ver como estavam os filhos dos homens. Que até então, mesmo na igreja, não estamos aqui para julgar ninguém, mas mesmo dentro da igreja, algumas pessoas estavam um pouquinho tranquilas, né? Entre aspas. Isso aqui pode, isso aqui pode. Agora você vê já uma outra situação. Então, o vírus está permitindo que pessoas que estão na igreja e fora da igreja acordem, né? Para aquilo que é o mais importante. Até então a gente fala, poxa, ninguém vai levar nada. Hoje em dia, alguns até vão levar o vírus juntos, né? Então não vão levar nada, eu digo assim, nem um centavo, mas agora alguns vão levar até o vírus junto. Então é um tempo que Deus está permitindo, e o diabo está atento, porque ele veio para roubar, matar e destruir, como é que nós estamos. E dessa permissão de Deus, nós agora estamos um pouquinho mais próximo do pastor, né? A ovelhinha estava um pouquinho longe ali do redil, agora está mais próxima do pastor. A enfermidade, a dor, a luta, o problema. Então nós estamos mais pertinho do Senhor. Pai, tem misericórdia. Todo mundo, é essa oração que se faz mundial. Tem misericórdia. Como o irmão falou, por mais que a pessoa seja forte dentro de casa, mas tem um momento que ela está precisando mais do que nunca de uma palavra. Ontem, conversando com o porteiro da noite, que estava afastado da igreja, ele falou, estou lendo Evangelho, até dei um jornal para ele, né, com a palavra. Ele falou, estou lendo, o nome dele é Daniel, eu estou lendo agora a palavra, eu estava longe, e interessante que agora Deus está falando comigo mais do que nunca, eu já li o Evangelho faz muito tempo atrás, fiquei fora da igreja, mas agora em Mateus estou vendo tanta coisa, eu falei, é exatamente isso, agora mais do que nunca, é a nossa dependência do Senhor, como falamos semana passada, dependentes de Deus. Não, porque agora está, antigamente, sobre a obediência que eu estou falando, antigamente se falava, leia a Bíblia, busca a Bíblia, a pessoa não buscava. Agora está obedecendo inconscientemente, né? Sem você precisar pedindo pela situação. Outros não obedeciam, um ID da igreja, né? E hoje ela se vê obedecendo um governo, né? Ela fala, puxa vida, hoje ela tanto que falava, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, ela está vendo que não é dessa maneira. Você concorda também, pastor Cristiano? Eu acredito, não é religiosidade não, é dependência mesmo de Jesus, de Deus. Eu acredito que tudo é um ato permissivo do Senhor. Eu estava aqui pensando que o Junei estava ali falando, e eu estava aqui trazendo uma reflexão que é momento de reflexões pessoais e não de olhar o outro. Eu acho que se a gente for olhar alguma situação fora de nós, é para a gente estender as mãos e ajudar. Se não for para isso, então é autorreflexão mesmo. Nós achávamos que estávamos juntos. E o vírus veio para mostrar que nós estávamos separados. E o vírus veio para nos juntar. Então hoje o que estão falando aí que acabou a comunhão, a igreja fechou e não sei o quê, e que separou, na verdade nós fomos juntos. Deus teve que usar. E é um ato permissivo do Senhor, porque a gente sabe, quem vive na dependência de Deus sabe, quem acredita no poder do Senhor sabe que tudo é permissão dele. O que ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. Pastora, mas é um vírus, está matando, não importa. A gente não está aqui para questionar a forma que o Senhor age. A gente está aqui para aceitar e continuar caminhando. Então eu creio que nesse ato, dentro desse ato permissivo do Senhor, ele veio juntar. O Senhor estava falando sobre pessoas que estavam dispersas, até mesmo nós. Muitas das vezes nos achamos dispersos, né? E o Senhor veio para fazer isso, para uma grande obra mesmo, uma grande obra. E eu estava falando com meu irmão essa semana, ele estava preocupado porque ele falou que nada substitui o culto presencial.
que é o princípio mesmo, é a comunhão dos irmãos juntos ali, aquele calor humano da gente estar junto, tá glorificando junto, tá do lado. Eu creio nisso também, eu acredito nisso. Pastora, mas e os juntos que estão lá só Estão- por estar, por É isso que eu tô, conveniência? então, por isso que eu tô falando. Agora é momento de refletir, porque de assim, refletir. a gente hoje precisa aprender a amar a pessoa Sim. sem precisar de conveniência, né? Por mais que a pessoa me desagrade, eu tive discussões esses dias aí, que foram discussões que eu achei que não ia ter fim, né? Eu acredito, primeiramente, no poder do evangelho para curar as pessoas. Eu acredito. Eu creio Ponto. também. Ponto. É a minha primeira tese. Segundo, eu venho com uma maluquice aí também, que aí foi o que causou discussão. Eu acredito que essa pandemia quer dar ao Brasil a oportunidade de mostrar o maior país do mundo para o mundo. Só que isso não foi permitido ainda para o Brasil, porque o Brasil ainda tem duplo entendimento das coisas. Então essa duplicidade é porque o Deus ainda não permitiu. Mas o Brasil Sim. tem força para se revelar para o mundo. Eu discordo de muitas rebeldias. Eu acredito que a Bíblia ela manda e acabou. Seja submisso aos seus governantes. Ponto. O teu governador, o teu prefeito não deixa sair de casa, não saia. Jesus Aí veio você para que tá me fazer assistindo, cumprir lei, não aí a pessoa que deixá-las. está me assistindo me diz assim, né? Então por que você está fora da sua? Vamos lá, eu estou cumprindo o exercício da minha profissão, eu estudei para isso, eu sou formado na área de jornalismo, eu estou aqui informando as pessoas, eu estou aqui conscientizando as pessoas, eu tenho esse direito de ir e vir, e se a viatura me parar, eu vou mostrar que eu tenho formação para isso, que eu posso fazer isso. E perguntem para mim, você não está com medo de se contagiar? Lógico que eu estou com medo, eu sou homem, eu sou natural, eu não quero ser contagiado por isso, eu não quero esse vírus. Porém, deixa eu acrescentar algo aqui. Eu peguei um resfriado na quinta-feira, senti o nariz meio carregado. E aí eu tinha um monte de coisa para fazer, doações para levar e tudo mais. Aí sabe o que eu fiz? Orei a Deus, dobrei o joelho e falei, Deus, não estou abandonando a sua missão. Mas não é certo eu levar insegurança para as pessoas. Sim. Então eu peguei minha mulher e falei, bem, meu amor, tô gripado. É muito mais pelo próximo. Deixa eu dormir separado. Pastor, coloca outro. Não sei o que é, mas eu tô só resfriado. Ore por mim. Ponto. O que eu fiz? Eu fui pro quarto, tomei o meu água com limão, não tomei medicação, não fui ao médico e no domingo eu já estava bem. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Para mim estar aqui hoje, eu tinha que ter muita certeza de que eu estava bem para isso. Para mim não vir aqui contagiar as pessoas com resfriado e com gripe. E todo mundo no inverno pega gripe e pega Sim. resfriado. E com essa troca de que tá aí, faz calor, faz frio. Deixa eu comentar algo espiritual aqui agora. Muitos que estão agora ouvindo essa mensagem, pode ser que seja agora ao vivo ou que seja depois que essa live terminar. Pode ser que você assista esse vídeo semana que vem. Eu profetizo na sua vida que pode ser que você já tenha pegado o vírus e que você nem viu. Tá falando isso O com teu meu filho organismo ontem. vai ser capaz de vencer ele e você imaginar que é uma gripe, imaginar que é só um resfriado. Eu sei o que eu estou dizendo porque as maluquices que eu estou falando aqui desse Deus que eu conheço, na prática... Gente, olha, eu já fui chamado uma vez para ir orar por uma criança no hospital e juro para vocês, eu estou sendo sincero aqui, eu saí da minha casa pensando, o que eu vou fazer lá, meu? Porque... Os pais chegaram na porta da minha casa à noite falando o seguinte, a gente pediu para os médicos vão deixar você entrar lá para orar por ela. Aquela Vai coisa lá. de tô confiando. Vai né? lá. Aí eu falei, cara, o médico vai me permitir entrar numa UTI infantil, que é muito delicado, não entra fora de visita, é só 5 minutos e tudo mais. No meio da madrugada, é de Deus, isso aí, eu vou lógico. lá. No meio do caminho, o inimigo começou a soprar no meu ouvido, você não é nada, a sua oração não vai dar em nada. E, amados, eu preciso ser puro de coração. Eu entrei ali sem fé. E quando eu vi aquela criança ali, as enfermeiras me falando, se eu desligar esse botão aqui, ela morre. Meu Deus. Está dependendo só de aparelho. Deus, eu não sei o que o Senhor quer nessa madrugada, mas eu vim fazer o que o Senhor me mandou. Pelo poder do teu sangue, da tua palavra, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Não é eu que vai fazer, é o Senhor. E foi maravilhoso a gente ver essa criança depois ser apresentada no altar Glória na a igreja. Deus. Que bênção, louvado seja Graças a Deus. Deus. E amados, assim, eu já vi pessoas que ficavam dentro de casa tomando remédios. E eu cheguei na casa de uma família uma vez e em cima da geladeira dessa mulher que pediu oração pra gente tinha uma pilha de remédio enorme. E essa manifestação de cura nas pessoas, esse dom, está em qualquer pessoa. Não quer dizer que eu tenha, tá? A minha virtude nem é essa. Eu não sei nem por que Deus está me lembrando isso agora. Mas vamos falar de enfermidade. Eu vi uma mulher com uma pilha de remédios, está uns 4 anos atrás. E quando eu entrei na casa dela, quando eu olhei aqueles remédios,
o Espírito Santo soprou no meu ouvido dizendo que aquilo ali era um altar de demônios e aquele altar ia cair. E só que o Espírito Santo falou assim: você não vai tocar a mão, você não vai falar, você não vai fazer nada, porque a obra não é tua. Eu só estou te revelando aonde está escondido o problema. E aí a gente foi fazendo campanha na casa dessa mulher, a gente propôs para ela: ó, a gente pode vir mais vezes, a gente não quer vir tomar seu café, comer sua comida, a gente não quer nada, a gente só quer ver você liberta e curada. E ela aceitou. Aí a gente propôs para ela 3 semanas. Nós ficamos 10 semanas até distante da minha casa. Tinha dia que a gente não tinha gasolina para ir, aquelas coisas, né, que todo cristão passa. Só que a geladeira daquela mulher, a cada semana, diminuía mais. E ela retornava nos médicos, e os médicos começavam a falar para ela: ó, isso aqui não precisa mais, isso aqui não precisa mais, isso aqui não precisa mais. E eu caladinho com Deus, não falei para minha mulher, não falei para ninguém. E no último dia, não tinha mais nenhum remédio Glória em cima a da Deus. geladeira, ela nunca mais teve convulsão, ela nunca mais Louvado teve seja problema. Deus. E quem faz isso é Deus. É Deus. Né? E se a gente for tentar colocar a mão, a gente estraga o plano de Deus. Ele Da é forma desse jeito. dele, né? É do jeito Dessa maneira. Pastor Rodolfo. Isso mesmo, dá uma palavra positiva para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque as informações são bem contrárias àquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas estão aí e nós temos que procurar administrar o que chega a nossos ouvidos. É E verdade. colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém. Então, você que talvez essa manhã ou essa tarde, como foi falado aqui, mais tarde você vai ouvir esse vídeo, eu estou ouvindo agora ao vivo. Então, fique firme com o Senhor, Ele vai dar vitória, nós vamos passar por essa dificuldade em breve. Com a graça do Senhor, é mais uma dificuldade que vamos passar em nome de Jesus. Então, fique forte, não fique aí ansioso nessa manhã, contas a pagar, todos temos, compromissos financeiros, mas o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Amém. Temos que Amém. continuar orando, né, pastora? Sim, continuar orando, pedindo, clamando ao Senhor, sabendo que Ele tem todo o controle nas suas mãos. Eu acho que a gente não tem que olhar para a situação. Não que não tenha que olhar no fato, pastora, não tem como, eu estou vivendo isso, tá? Mas tenha certeza que o Senhor tem o controle da sua vida, de todas as áreas das nossas vidas. O Senhor, Ele tem o controle. Eu vivo assim. A gente também tem uma empresa ali, a gente também está sofrendo com tudo que está acontecendo. Eu também tenho uma família, tenho 4 filhos, né? Eu e o pastor, nós temos 4 filhos. E nós temos que sair, às vezes, para vir até a nossa empresa e tentar fazer alguma coisa, porque ali não só nós dependemos, mas temos funcionários que dependem daquilo ali também. Então, a nossa preocupação, às vezes, não é nem só com a gente. É também, na verdade, é mais com eles, porque eu sei que muitos ali dependem de um aluguel, pagam aluguel, enfim. Então, a gente também se preocupa muito com isso, porém, a minha fé no Senhor, ela é muito maior, pastor. Amém. Ela é muito maior. Eu queria deixar só um texto aqui rapidinho, que está lá em Daniel Porque a 12, gente tem 7 minutos para terminar. versículo 10, que diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Embora essa profecia não seja uma profecia para o princípio, nem para o começo das dores, né? Mas seja mais lá para frente, mas os sábios entenderão. Então, eu acho que espiritualmente, se eu e você abrir os nossos olhos, nós vamos entender o que está acontecendo e o que Deus requer de mim e de você. É verdade. A pastora Cristiane colocou um texto bastante, no meu entendimento, bom para esse momento, porque na Bíblia nós vemos quando Deus ele vai trabalhar, né, da forma dele, ou mandando uma peste, ou mandando algo sobre alguma nação, ele avisa o povo dele. Né? Sempre levantou profetas, sempre levantou pessoas, né, para poder dar ali o aviso. Né? Assim foi também com Moisés, quando ele mandou as pestes, e assim também quando tirou os primogênitos. Né? E o povo sempre é guardado em casa. E o povo era guardado em casa, e o povo era convocado a orar e a clamar. Também temos na passagem da Bíblia, também, quando Josué vai invadir também, e ele chega naquela casa daquela mulher, e ele avisa também ali, né? E ela ali se arrepende, a casa dela é guardada também. Então a sua casa, você que é evangélico, você já entendeu. Deus já tinha falado com você e você já entende a Bíblia, que vai chegar esse tempo, a qual já chegou e vai chegar outros tempos também, e você precisa ser guardado. Então a sua casa está guardada. Ore por aqueles que não conhecem a palavra, que muitos estão indo para depressão, muitos estão, eu vi que aumentou o número de suicídio,
né? Conflitos no lar de violência contra a mulher, contra a criança. Bebidas alcoólicas, o consumo, engraçado, né? Ele aumentou, porque o pessoal achava que o pessoal bebia mais nas baladas lá fora, ainda que essas lives incentivam, né? Mas o consumo dentro de casa aumentou. Então é importante você que está nos assistindo, nos ouvindo, e agradecer a Deus, você que é conhecedor da palavra, porque você está sendo guardado, não pelas suas paredes aí da sua casa, mas pela palavra dele, a qual você crê. Junei? Eu queria acrescentar aqui, fiz um relato aqui, um estudo, que eu queria aproveitar algum tópico desse estudo, e entre todos, eu queria ressaltar aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, do 3 ao 11, fala a respeito de uma coisa que eu não posso ir embora daqui sem falar desse assunto. O amor ao dinheiro. Se o seu coração está aflito, está preocupado com a conta que vai cair, com o seu pagamento do seu aluguel, da sua água, da sua luz, saiba que quem governa o Brasil, quem governa São Paulo, quem governa a cidade de São Paulo é Deus. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Deus está acima de todo o governo. E não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. A gente hoje tem altares mentirosos que realmente trazem a confusão para a mente das pessoas. Então tenha equilíbrio, tenha sensatez. Em algum momento do dia você precisa se antenar com a notícia, mas não assista demais. Até você que é evangélico, acorde para o momento que é a palavra de Deus. Tudo tem que ter sensatez e equilíbrio. E tem uma outra menção bíblica que eu tenho anotado aqui, para a gente ganhar tempo, João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará em verdade. Então aquele que está confuso, provavelmente está desconfiado de alguma coisa. Ou está com medo, com receio de alguma coisa. A verdade vai te libertar nessa manhã. Eu tenho toda a certeza do mundo que nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Eu não saí da minha casa hoje para vir aqui me aparecer. O Deus que eu sirvo sabe do quanto meu coração está cheio para falar que Deus é quem governa a nossa vida. Eu sou mais um na estatística dos brasileiros que estou sem trabalho, sem emprego. Eu também pago aluguel, também tenho contas, mas eu tenho algo para revelar para vocês aqui nessa manhã. Quem é o dono da casa que eu moro, quem é o dono da Sabesp, da Eletropaulo e tudo mais, é Deus. Então agora é momento da gente vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho. E deixa eu falar aqui com aqueles que ainda não são evangélicos, indiferente da sua crença, da sua religião, agora é momento de vencer o orgulho, a vaidade, procurar o seu pai de santo, o seu padre, o seu líder religioso e dizer: eu preciso de ajuda, porque isso vai te ajudar a ter um norte aqui nessa terra. O caminho para ir para o céu é outro assunto. A gente revela isso outro dia, a gente discute sobre isso, mas nesse momento as religiões elas precisam ser práticas. Chega de escritura, somente a didática. Né? Vamos agora praticar o evangelho do amor e não vamos amar as pessoas só que convém. Vamos amar aquele que precisa, aquele que está órfão, Talvez a a viúva. pessoa precisa de um alimento, né, Gil? Está Puxa. passando dificuldade, ela procura dentro da religião a qual ela pratica, né? Ela não tem a vergonha, né? E Que é pastor, momento. tem gente que é tão orgulhosa que ela deixa os filhos precisando em casa, mas ela não dá o braço a torcer, ela não vai se redimir, ela não vai se consertar com a igreja que ela frequentava ou com o núcleo espiritual que ela vivia. Esse é o momento de você se reconciliar e purificar o seu coração com quem um dia te amou de verdade. Amém. Amém, Jesus. Pastor Rodolfo, pastora Cristiane, irmão Junei, louva a Deus pela vida de vocês. A quem está nos assistindo, muito obrigado também pela presença aí. Lemuel, Marciano estava conosco também, a Cecília Lima, a Thalita Oséias também chegaram depois, a Marilene também comentando, Saulo Omena também lá da igreja. Deus abençoe também, Elisana Almeida também conosco, a Thaís Mendonça também, dizendo também que o esposo dela, graças a Deus, teve uma cura. É da Bahia. Da Bahia, um abraço aí aos nossos irmãos aí da Bahia também. E deixa eu falar algo para você. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, a qual já foi falado aqui, que na tua casa nenhum mal vai chegar. Preste bem atenção. Amém. Tudo o que o homem disse do pico não aconteceu. O pico ia ser em março, não aconteceu. O pico ia ser em abril, não aconteceu. Já não estão nem falando em abril. Já estão jogando para julho. Virou piada. Já ouvi falar que vai ser lá pro final do ano. Meu irmão, fique em paz, Amém. tá? Deixa eles com as estatísticas dele. A sua estatística chama Jesus Cristo Glória a de Nazaré.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Junei, Amém. pela sua Obrigado. presença. Quer deixar uma última palavra aí? Eu quero aproveitar e dizer que nós temos os canais aí de comunicação, eu uso tudo, eu uso o YouTube, eu uso o Instagram, certo. eu uso o Facebook, às vezes demoro para responder, mas não deixo ninguém sem resposta. E para me encontrar é fácil, do jeito que está escrito na tela, apareceu ali agora há pouco que eu vi, o Gil com a letra U. Parece que só tem eu na internet. Meu pai me fez É Gil, verdade, Gil né? com U, a maioria é com L, né? Então, Gil com U e o restante comunicação. E agradeço cada uma das pessoas que interagiram. As pessoas que a gente acabou não falando os nomes aqui, nos perdoem, mas a gente vai depois comentar em escrito o agradecimento. Deus abençoe cada lar, cada família, abençoe cada igreja, cada reunião espiritual que seja para buscar a Deus da sua forma, da sua maneira, que Deus se revele a vocês nesses dias. Graças a Deus. Pastor Rodolfo. Quero agradecer a oportunidade, abençoe a todos, um grande abraço, estou às ordens. O Boletim O Cristão também é um boletim que alcança vidas, é um meio de comunicação entre irmãos, de várias denominações diferentes, igrejas. Então, entre em contato conosco, o telefone está saindo na tela, estamos às ordens. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Pastora Cristiane, hoje tem culto na Igreja Família em Cristo. Hoje tem culto às 16 horas. Online, né? A live lá, vocês nos acompanhem. Para a glória de Deus, tem alcançado muitas vidas, né? Graças a Deus, é um meio que o Senhor nos abriu aí, nós temos esse meio, né? A palavra do Senhor, ela não vai deixar de ser propagada, porque a palavra é dele e ele é que abre os meios para que isso aconteça. Então, às 16 horas, toda quarta, sexta e domingo, nós estamos lá online. Então, você pode acessar pelo Facebook da Igreja Família em Cristo, né? Ou também pela página www.familiaemcristo.com.br e o Instagram também. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você e sua família, que você tenha paz. Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço, lembrando você que estamos aqui na Faculdade Colégio Pascoal Dantas, entra aí no site, aí já se programa aí, vai passar, tudo vai melhorar e o seu projeto vai acontecer, e o seu projeto de estudo, né, de melhorar, né, a Faculdade Pascoal Dantas é sua parceira, tem planos especiais, entre aí, www.faculdadepascoaldantas.com.br. Forte abraço e até quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém. Amém.